E aí pessoal, tudo bem? O esporte profissional é para as pessoas fortes, determinadas e com força de vontade. Estamos acostumados com a imagem de atletas que transpiram saúde e treinam até a exaustão. Eles aguentam qualquer peso e transformam os obstáculos em nada. Ao mesmo tempo, existem pessoas que provam com o próprio exemplo que é possível alcançar conquistas esportivas igualmente importantes, mesmo sendo portador de uma deficiência. Eles alcançam o inalcançável, inspiram milhares de outros atletas novatos em todo o mundo e vencem em tudo. Pronto para ver como a vontade de viver faz verdadeiros milagres? Então vamos lá. Kanya Cesar. Quando uma menina sem pernas nasceu em uma família tailandesa há 22 anos, seus pais ficaram com medo das dificuldades que teriam que enfrentar. Eles abandonaram a bebê na entrada de um templo budista, no qual ela passou os próximos 5 anos de sua vida. Quando o destino dá um golpe desses, é muito difícil superá-lo, não é mesmo? No entanto, já na infância, a menina que foi chamada de Kanya Cesar mostrou que ela não pretendia desistir. A garotinha mostrou que tinha uma tremenda força de vontade para tudo. Para se locomover, por exemplo, ela usava a parte superior do seu corpo para não incomodar ninguém nem precisar pedir ajuda. Um casal dos Estados Unidos logo ficou sabendo da sua história e aos 5 anos, Kanya se mudou para o Oregon. Foi lá que ela aprendeu o skate e tomou uma decisão: que se dane a cadeira de rodas. Desde então, o skate substituiu a sua cadeira especial e o esporte se tornou uma parte importante de sua vida. Kanya começou a praticar surf, escalada, tênis, esqui, natação. É ou não é um exemplo incrível de energia e determinação? O que aconteceu depois só comprova isso. Kanya sonhava em participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018 e ela conseguiu. A garota entrou para a Seleção Nacional de Esqui dos Estados Unidos. O próximo objetivo da atleta é mudar os estereótipos de beleza existentes na sociedade e se tornar modelo para grandes marcas. Vale dizer que ela já está perto de chegar lá. Kanya viaja pelos Estados Unidos se apresentando e colabora com marcas como Nike, Volcom e Billabong. Nick Santonastasso. O que sabemos sobre o fisiculturismo, toneladas de ferro, pesos pesados, montanhas de músculos? Bem, um cara chamado Nick Santonastasso decidiu mudar nossas ideias sobre esse esporte. Ele provou com seu próprio exemplo que o mais importante no fisiculturismo é a força da alma, não o corpo. Nick nasceu com a síndrome de Hanhart, uma doença rara que impede que os membros se desenvolvam normalmente. O cara não tem pernas e só tem um braço, e ele também tem problemas de desenvolvimento. Mas será que isso significa que Nick escolheu o caminho da falta de esperança e da dó de si mesmo? Muito pelo contrário. Foi com a energia em dobro que este jovem começou a trabalhar em si mesmo. Assim como a menina anterior deste vídeo, Nick começou sua jornada no esporte com o skate e não demorou nada para conseguir equilibrar-se. Ele estabeleceu a regra de fazer todos os dias mais do que no dia anterior e dessa maneira foi parar na equipe de luta da universidade. A conquista não foi fácil. Por uma questão de segurança, ele teve que fazer uma amputação de vários centímetros do braço parcialmente desenvolvido. Você já percebeu que para esse cara não existem barreiras. Ele continua provando isso. Hoje em dia, Nick se ocupa de seus negócios, está escrevendo um livro e se dedica seriamente ao fisiculturismo. Seu exemplo inspira centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, incluindo o lendário Dwayne The Rock Johnson. Depois de conhecer o Nick, o ator escreveu em seu Instagram: "Ele é capaz de tudo o que quiser." Tem como discordar disso? Jamarion Styles. Vamos assistir juntos a um jogo de basquete entre dois times de estudantes. O jogo está rolando, um dos jogadores pega a bola de trás da linha dos 3 pontos, lança e cesta. Agora a partida está chegando ao fim, os torcedores estão ansiosos e novamente esse mesmo menino pega a bola, lança quase sem mirar e faz uma cesta de 3 pontos que decide o jogo. Já é o suficiente para se tornar uma estrela, não é mesmo? O nome do jovem jogador de basquete é Jamarion Styles, e se você conhecer melhor a história dele, vai perceber que ele é um verdadeiro herói. Isso porque, devido a uma infecção bacteriana rara, o menino perdeu as 2 mãos na infância. Apesar das amputações, o menino sonhava em jogar basquete. Todo dia ele vinha até a quadra onde os outros caras jogavam, mas ninguém queria ele no seu time. O que fazer numa situação dessas? Deixar o sonho de lado? Nada disso. Ao entrar numa nova escola, o Jamarion foi logo procurar o treinador de basquete e entregou a ele seu arquivo pessoal. "Eu quero estar no time, mesmo que eu tenha que ficar sempre no banco de reservas", disse Jamarion.
ele foi aceito. Mesmo na reserva, ele não ficou à toa. O menino era o primeiro a chegar no treino e o último a sair. O atleta acreditava que ele teria sua chance e acabou entrando num jogo 6 minutos antes do final. Como ele aproveitou a oportunidade, você já viu. Ele tirou o máximo proveito dela. Agora Jamarion está tentando jogar futebol americano. Só nos resta lhe desejar boa sorte. Blake Leeper. Essa aqui é uma história sobre como um atleta com deficiência pode inspirar outro. Inspirar ao ponto de dar um novo campeão para o mundo. Desde que nasceu, Blake Leeper não tem as pernas abaixo do joelho. Mas seu pai resolveu que este não era um motivo para fazer concessões ao filho. Quando o Blake tinha 9 meses, umas próteses especiais foram feitas para ele. Pouco depois, o bebê aprendeu a andar normalmente e depois a correr. Na escola, ele jogava basquete e futebol americano junto com seus colegas. Mais tarde, se interessou pelo atletismo. O momento que mudou o destino de Blake aconteceu em 2008. Naquela época, ele acabava de começar a treinar corrida e viu na televisão a performance de Oscar Pistorius, ex-campeão dos Jogos Paralímpicos. Podemos apenas imaginar o que foi que se tornou a base da motivação de Blake. A animação esportiva, a ambição, sede de vitória? O desenvolvimento profissional desse atleta vai deixar você boquiaberto. Já com 23 anos, ele representou os Estados Unidos nos Jogos Paralímpicos de Londres e em 2017 ele quebrou o recorde mundial de seu ídolo, melhorando em 0,14 segundos. Give him an advantage. Leeper determined to change that ruling and showing just how good he is today, coming down the final stretch. Able to edge out Ryan Hastings to... Agora, o maior sonho de Blake é se apresentar entre atletas sem deficiência nas Olimpíadas de Tóquio. Acho que podemos ter certeza de que o veremos na pista de corrida em 2021. Teresa Verellini. A maratona anual de Nova York não é uma prova fácil, mesmo para um atleta saudável e treinado. Para superar a rota de mais de 42 quilômetros, que passa por todas as áreas da cidade, é preciso ter um autocontrole incrível. Agora imagine quanto autocontrole tem a Teresa Verellini, uma sargenta do exército aposentada e veterana da Guerra do Vietnã. No ano passado, ela se tornou a primeira atleta paralisada a completar a exaustiva maratona. A mulher resolveu correr não só para participar, seu objetivo era mostrar para todas as pessoas com deficiência que cruzar a linha de chegada era possível. Com um exoesqueleto, ela completou a maratona em 3 dias. No primeiro e no segundo dia, ela percorreu 16 quilômetros. No terceiro, os 10 restantes. Que determinação! Você também acha que este não é o último feito esportivo de Teresa? Daisy May Demetri. Às vezes, todos nós sentimos um cansaço, um desânimo e uma preguiça. Da próxima vez que você se deparar com este desagradável trio, dê uma olhada na foto de Daisy May Demetri. Cada imagem desta jovem modelo britânica literalmente irradia energia e contamina as pessoas com otimismo. Com 1 ano e meio de idade, a menina perdeu as 2 pernas devido a um problema de nascença. Depois de crescer um pouco, Daisy resolveu que ser complexada era algo estúpido. Depois de começar a usar próteses, ela começou a levar uma vida não só normal, mas repleta de coisas. Dá pra sentir vergonha de passar o dia no sofá. A Daisy faz ginástica, executa facilmente exercícios nas argolas e vai à academia 3 vezes por semana. Além disso, depois que o pai da garota entrou em contato com a agência de modelos ZBD Management, Daisy também começou a construir uma carreira impressionante nessa área. Ela já colaborou com a marca River Island, participou de desfiles infantis na London Fashion Week e desfilou em uma passarela no topo da Torre Eiffel. E tudo isso além da escola e dos treinos. Quem sabe a gente tem que se afastar um pouco mais do monitor e fazer pelo menos algumas flexões, né? Amir Hussain. O que é necessário para um jogo de cricket? O primeiro é o conhecimento das regras e o segundo é a resistência e finalmente um par de mãos hábeis. No entanto, Amir Hussain Lon, de Jammu e Caxemira, provou que se a natureza te tirar o último item dessa lista, a perseverança e a autoconfiança te ajudarão a alcançar o teu objetivo. O caminho até se tornar capitão da equipe estadual de cricket foi extremamente espinhoso para o atleta. Aos 8 anos, Amir perdeu as 2 mãos em um terrível acidente. O que aconteceu depois disso poderia traumatizar o Amir, mas, como o tempo mostrou, isso apenas o deixou mais forte. A princípio, a maioria dos moradores se recusou a levar a vítima ao hospital, provavelmente porque o garoto era de uma família pobre. No entanto, depois que conseguiram um carro e Amir finalmente recebeu o tratamento, todos ao redor faziam previsões decepcionantes. O cara ouviu muito das pessoas que a morte teria sido melhor para ele, mas ele não pensava assim. Ele aprendeu a fazer as coisas com as pernas, além de acompanhar o campeonato
campeonato de cricket. Depois, ele começou a treinar segurando um taco pesado entre o pescoço e o ombro e melhorou a habilidade de trabalhar a bola com os pés. O seu trabalho duro não foi em vão. Primeiro, Amir entrou para a equipe da faculdade e depois se tornou seu capitão. Na primeira partida, no novo papel, ele fez 25 corridas. Agora, o atleta tenta conseguir um lugar na equipe nacional e é pouco provável que algo o atrapalhe. Adrianne Haslet. A história de Adrianne Haslet é um pouco diferente de todas as anteriores. A tragédia aconteceu na sua vida quando ela já era adulta, quando a sua carreira esportiva estava no ponto alto. Adrianne praticava dança de salão profissionalmente e se interessava pelo atletismo, razão pela qual decidiu ir assistir à Maratona de Boston em 2013. Talvez você se lembre do que aconteceu durante a corrida. 2 explosões mataram 3 pessoas e feriram mais de 280. Entre eles estava Adrianne. Ela perdeu uma perna acima do joelho. O que isso significa para uma dançarina? O fim de todos os planos e esperanças para o futuro. Se a pessoa mergulhar no pessimismo ou uma nova etapa na vida, se ela estiver otimista com a situação. Adrianne escolheu a segunda opção e em menos de 1 ano conseguiu voltar à dança de salão. Além disso, ela superou o medo e participou dos preparativos para a próxima maratona. A jovem também ensina os outros como lidar com as dificuldades. Ela não se cansa de repetir: o mais importante é não desistir. Jerome Elbricht. Esse é outro exemplo claro de que um trauma ou uma tragédia não são capazes de destruir uma alma realmente esportiva. Jerome Elbricht se dedicava seriamente a andar de skate, mas em 1999 um acidente mudou sua vida. O cara fraturou a espinha e ficou paralisado da cintura para baixo. Depois de um pouco de reflexão, Jerome decidiu que era hora de se dedicar aos esportes radicais. Afinal, o que mais esse cara com energia inesgotável podia fazer? Ele não ia ficar deitado na cama por dias a fio. Primeiro, ele dominou o esqui, e não só no nível amador. Ele chegou a participar de torneios sérios. Depois, ele descobriu o wakeboard, um esporte radical que combina elementos de esqui aquático, slalom, acrobacias e saltos. Dá só uma olhada nesses truques. Você teria coragem e destreza para repetir isso? Samantha Kinhorn. Para a última pessoa do vídeo de hoje, o esporte se tornou uma forma de batalhar contra ela mesma. Quando Samantha Kinhorn tinha 14 anos, ela estava brincando na fazenda de seus pais quando, por uma infeliz coincidência, sofreu um acidente com uma empilhadeira. A lesão foi tão grave que a menina passou por uma operação de emergência e ficou na cama por 6 meses. Você pode imaginar o que a adolescente sentia naquele momento? Até ontem, ela corria pelo quintal com seus amigos e hoje não podia se mexer. Segundo a própria Samantha, ela pensou que aquilo era para sempre e estava quase desesperada, mas a salvação surgiu de algo inesperado. Depois de concluir o tratamento, o médico permitiu que a menina passasse a usar uma cadeira de rodas e até a levou a Stoke Mandeville para que ela tentasse praticar esportes. A paixão pelas corridas em cadeira de rodas tornou-se uma carreira profissional. Samantha representou o Reino Unido no campeonato europeu e conquistou a primeira medalha de ouro dos 400 metros para seu país. Além disso, hoje em dia, ela é a corredora britânica mais rápida independentemente da classificação, e ela não vai parar por aí.